essas eleições, elas, claro, o resultado foi ontem, ainda tem muito que analisar, estudar, para saber se tem algum detalhe aí mais interessante, enfim. Mas os primeiros detalhes aí, eles tem algumas surpresas e, claro, que pode gerar desdobramentos para o futuro. Uma dessas surpresas é Nilvan ser o mais votado em João Pessoa. Aliás, não só Nilvan ser o mais votado em João Pessoa, mas o pastor Sérgio, como candidato a senador, foi o mais votado em João Pessoa. Então, Nilvan e pastor Sérgio, eles acabaram derrotando aqui em João Pessoa a aliança que é formada por João Azevedo e Cícero Lucena. Esse resultado pode ser um sinal não muito bom para o prefeito Cícero Lucena visando 2024. Agora, nesse momento, também é um desafio para o governador João Azevedo. Claro que ele não vai enfrentar Nilvan diretamente nas urnas, mas tem uma situação que ele vai ter que enfrentar diferente, nas eleições anteriores, nas eleições de 2018, ele ganhou bem aqui em João Pessoa, inclusive Luciano Cartacho era prefeito e o candidato a vice era Lucélio Cartacho, irmão do Luciano, mas João ganhou bem aqui. João perdeu nas cidades da grande João Pessoa. Perdeu em Bahia, perdeu em Santa Rita, perdeu em Cabedelo. A pergunta que, claro, que é para ser feita imediatamente é isso é decisivo, isso tem algum efeito nas eleições do dia 30? Lógico que talvez pese, vai pesar. Mas se a gente pegar o resultado de 2018, a gente também vai ver que tem outra situação. Em 2018, o governador João Azevedo chegou em Campina Grande, assim que eu gosto de dizer, ou seja, tirando João Pessoa e Campina Grande, o governador chegou com 300 mil votos de maioria do interior do estado da Paraíba. E aí deu para vencer as eleições no primeiro turno. O governador vai repetir essa maioria do interior? Não, é possível. Veja bem que o resultado de ontem deu que, em relação a Pedro, a maioria do governador é de 343 mil votos. E ele perde em João Pessoa, perde na grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, perde em Campina Grande, e ainda assim ele tem 343 mil votos de maioria em relação a Pedro no resultado de ontem. Então, o que significa é que João continua sendo forte no interior do estado da Paraíba, no Sertão, no Cariri, no Curimataú, no Brejo. Então, esses municípios pequenos dão a João um suporte, uma maioria bastante acentuada. E é preciso saber se ele consegue repetir os feitos como ocorreu em 2018, quando colocar Pedro na disputa também estadual agora com ele. Como é que os eleitores vão se definir? Aí vem a terceira pergunta que o pessoal está fazendo aqui, ou segunda pergunta, eu já falei sobre isso, e para onde vão os votos de Nilvan, de Veneziano, sobretudo esses votos, agora no segundo turno das eleições. As lideranças têm peso, elas levam, elas carregam. A pergunta é se Veneziano declarar apoio a Pedro, se Veneziano declarar apoio ou se Nilvan declarar apoio a Pedro. Isso tem peso? Tem um peso, mas não é um peso decisivo. O que está se vendo no país inteiro, em outros momentos, em outros estudos, é que o eleitor, quando vota no primeiro turno, ele praticamente tem uma opção de segundo turno e ele não segue as lideranças. Ele segue, alguns seguem, mas a maioria não segue. A maioria termina decidindo não de acordo com a liderança. Evidentemente que Nilvan vai ter um peso aqui, evidentemente que Veneziano tem um outro peso, mas o que vai definir nessas eleições, para o segundo turno, vai ser, sobretudo, me parece, a posição dos candidatos, a posição dos candidatos. É muito difícil, por exemplo, que um eleitor de Veneziano, que é um eleitor do PT, um eleitor de esquerda, um eleitor de Lula, é muito difícil que ele migre aqui, sobretudo aqui em João Pessoa, na capital, que ele migre, que ele vá para
votar Pedro, sobretudo com a proximidade de Pedro em Campina Grande, de Veneziano, do prefeito de Campina Grande, Bruno, que tem com Bolsonaro. Aquilo que é João é mais próximo de Lula, Pedro é mais próximo de Bolsonaro, embora Pedro já tenha dito desde ontem que não vai se definir assim, por esse ou por aquele candidato à presidência da República. Mas tem uma proximidade. Chegou aí a um palanque de Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Então o eleitor do PT não vai seguir Veneziano, nem vai seguir Ricardo, vai seguir essa questão mais nacional. Assim como grande parte do eleitor de Nilvan, ele tende a migrar para uma posição mais distante do que é a esquerda, do que é Lula e tal. Ou seja, um eleitor mais conservador que vai para um candidato mais conservador. É o que vai definir isso. Eu acho que as lideranças elas não terão um peso decisivo nessa definição do segundo turno aqui na Paraíba. José Dias Neto, Josival, muito obrigado por aceitar também participar conosco. É um prazer bater um papo contigo, principalmente nesse dia, um dia depois desse resultado das urnas nas eleições de 2022. E aí eu teria dois questionamentos. O primeiro é em relação a esse detalhe que o senhor já colocava aqui, a possível migração de votos neste segundo turno. Na sua opinião, os votos de Veneziano têm uma tendência de, por gravidade, já serem mobilizados para João Azevedo e os votos de Nilvan, por gravidade também, para o próprio Pedro Cunha Lima? Esse é o meu primeiro questionamento, seguindo já essa conjuntura nacional, dessa polarização que agora, de fato, há essa disputa acirrada. E a votação de João Azevedo, que o que surpreende é o desempenho do governador João Azevedo e também dos seus candidatos na Grande João Pessoa e Campina Grande. Campina Grande não surpreende tanto porque tem dois candidatos naturais de Campina Grande na disputa das eleições de 2022 com um potencial, inclusive, que foi visto na urna. E o desempenho de João Azevedo na capital surpreendeu, principalmente porque o prefeito da capital, João Pessoa, Cícero Lucena, foi o principal apoiador de João Azevedo. Houve aquela dobradinha já em 2020, com um compromisso agora para 2022. O partido de Cícero Lucena, o Progressistas, indicou também o vice na chapa de João Azevedo, que não mostrou o potencial na grande Campina Grande. E eu gostaria de saber de Josival, esse desempenho de João Azevedo tem também relação com a aprovação do governo de Cícero Lucena? Me parece que a aprovação em relação a Cícero na capital não resultou aí em votos positivos para o governador João Azevedo, que busca a reeleição. Olha, eu não tenho dúvida de que a gestão de Cícero Lucena puxou João para baixo, João Pessoa. Puxou João para baixo. Acho que ela tem uma contribuição, ela dá uma contribuição. Não é só, não é tudo, mas ela dá essa contribuição. O governador também tem sua parte, tem sua culpa nisso, porque ele acabou não fazendo um discurso, não tendo uma relação, não construindo uma relação com a capital mais estreita, de forma que a gestão puxa para baixo, e ele apostou muito nisso. Acho que quando fez a aliança com o Cícero em 2020, estava apostando que a gestão municipal resolvesse esse problema, tanto que imediatamente após Cícero, ao invés do governo, como Ricardo fazia, Ricardo competia com os prefeitos aqui, Ricardo tinha uma obra e ele ficava querendo ser quase que um prefeito, como era governador. Ele não dava obra, ele não delegava obra para os prefeitos. João delegou praticamente todas as obras ao prefeito Cícero Lucena. Essas obras não saíram totalmente do papel, e acabou que os dois, então, amargam o resultado ruim aqui em João Pessoa, pelo menos por enquanto. E na Grande João Pessoa, então, o João teve problemas também com os prefeitos. Se bem que em Cabedelo, por exemplo, o prefeito apoiava o Veneziano e o mais votado também é Nilvan, em Cabedelo, a cidade de Cabedelo. O prefeito perdeu também as eleições lá em Cabedelo. Agora, o que eu observo é uma coisa que eu estou fazendo uma relação, e talvez não tenha muito essa relação, é com o resultado de 2018 e o resultado de agora.
em relação ao desempenho de João no interior do Estado. Em 2018, aí eu já tinha dito isso, mas vou repetir agora para as pessoas entenderem. Em 2018, João ganhou de todos os candidatos juntos em João Pessoa por 20 mil votos. Em relação a Lucédio, foi uma distância grande, mas tinha Maranhão e tinha os outros candidatos, 20 mil votos. Pouco, João ganhou aqui só com 20 mil votos. E João perdeu em Campina Grande para todos os candidatos juntos, Maranhão, Lucédio, por 16 mil votos. Então, quando você coloca na balança, João em Campina Grande ficou mais ou menos neutra para João. E João ganhou com o apoio dos prefeitos do interior e das lideranças do interior. João teve chegou em Campina Grande com mais de 300 mil votos de maioria. Agora, nesta eleição, ele perde Campina Grande e perdeu João Pessoa, mas em relação a Pedro, ele está com 343 mil votos de maioria. 343 mil votos de maioria. Ou seja, perdeu na Grande João Pessoa e perdeu em Campina Grande. Ou seja, novamente, o voto do interior deu uma grande maioria a João. Isso vai se repetir? É possível se repetir exatamente como 2018? Não. Mas eu fico ainda com a impressão, que é uma análise, que pode ser que claro que ele vai trabalhar para reduzir agora a diferença em João Pessoa, vai trabalhar para reduzir a diferença em Campina Grande, vai buscar apoio, e é possível, então, que repita mais ou menos 2018, vencendo com os votos do interior do Estado e com uma certa folga. Qual é essa história da migração? Aquilo que eu estou dizendo, a tendência é que as lideranças, que o próprio veneziano e o próprio Nilvan, não tenha tanta força de transferência de votos. Mas se eu for perguntar assim, se eu for fazer um balanço, eu diria que é possível que Nilvan tenha mais influência no eleitorado conservador do que veneziano no eleitorado de esquerda. O eleitorado de esquerda, ele usa mais de consciência crítica. Ele não segue liderança, ele segue aquilo que é a consciência dele, o lado dele, enfim. Já o eleitorado conservador, ele tem a tendência de ouvir o pastor, de ouvir as lideranças. Ele segue, então. Se alguém vai poder ter mais peso, eu não digo, talvez não seja nem pela condução da liderança, mas pela proximidade do discurso, pelo jeito como se comportam, é o eleitorado de direita conservador. Então, aí esse eleitorado pode migrar mais para Pedro Cunha Lima, dependendo, evidentemente, da aproximação de Pedro Cunha Lima com a campanha de Bolsonaro. Se Pedro não quiser aproximação com a campanha de Bolsonaro, então aí vai ser ruim. Ele talvez não herde tanto essa votação. Mas são elementos que precisam ser colocados aqui. Lula vem para a campanha de João? Eu acho que vem. Eu acho que vão casar aqui. Na reta final da campanha eleitoral do PT, em alguns estados do Brasil, a presença de Lula foi muito forte. Lula teve uma votação na Paraíba muito forte. Então, esse casamento pode ser bom para João, mas o voto de direita é realmente aquele que segue mais a orientação de suas lideranças. Josival, ainda olhando esse cenário nacional, um ponto importante que eu acho que a gente pode destacar aqui também, acho que o senhor também vai concordar comigo. A Paraíba, nessa eleição 2022, pelo menos no primeiro turno, foi quase que um ponto fora da curva. Porque em todos os estados houve essa polarização, o candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro. Só que na Paraíba, nem o candidato de Lula, nem tampouco o candidato do Bolsonaro, oficiais, estou dizendo aqui porque o candidato oficial do PT de Lula era veneziano, não emplacou. O candidato oficial de Bolsonaro, Nilvan, também não emplacou. Então, dois candidatos que fogem a essa polarização em tese, eles conseguiram avançar o segundo turno. Na sua opinião, o que favoreceu esse ponto fora da curva, Josival? Eu acho que, veja bem, em relação ao PT, ao esquema de Lula, houve uma divisão muito forte, muito grande, e havia como que uma forçação. O diretório do PT da Paraíba é muito fraco, é pequeno. O PT na Paraíba tem algumas boas lideranças, mas não optou por estimular essas lideranças para ser candidatos. Tinha, no ano passado, 2001,
depois que tinha deixado a prefeitura, tinha o potencial de Luciano Cartacho. O PT não quis aproveitar a opção do Luciano Cartacho. Tinha problemas, inclusive o Luciano Cartacho teve dificuldade de voltar ao PT. O PT não tinha nome. O PT tinha uma loucura, uma fissura, uma coisa na cabeça que era a candidatura de Ricardo Coutinho. Então, para fazer, e Ricardo Coutinho estava brigado com o João Azevedo, para fazer o palanque de Ricardo Coutinho, o PT inventou a candidatura de veneziano, houve um racha. Então, o PT não tinha unidade, não tinha estrutura para fazer a campanha de Lula, não tinha de jeito nenhum. E aí que houve eu acho que um erro estratégico muito grande e de tática no final, que acabou que Ricardo não tinha realmente nenhuma condição de ser candidato a senador, e acabou no final isso foi ficando evidente e ele foi perdendo espaço no eleitorado. Isso é a primeira questão. A segunda questão de Nilvan, eu acho que é realmente falta de estrutura. Houve uma falta de estrutura na campanha eleitoral muito grande. Nilvan foi para o PL de Wellington Roberto, que acabou, que pelo visto da campanha eleitoral, não deu suporte, nem o bolsonarismo deu suporte para Nilvan fazendo uma campanha estadual. Ele já tem problemas de redutos, ele tem força na capital, onde fez com a televisão, mas não tem no interior. Nilvan, os gastos de campanha de Nilvan, 1,5 milhão, mais ou menos, que eu vi a última vez que eu tinha visto no partido político, para uma campanha para governador, isso foi menos do que ele gastou, do que o MDB passou para ele na campanha de prefeito. O MDB de João Pessoa, o MDB da Paraíba, passou para a campanha de veneziana, de Nilvan a prefeito, 1.800.000 reais. E ele só teve do PL 1.600.000 reais. Tem uma campanha, não conseguiu estadualizar a campanha. Então as pessoas podem até acreditar, vai fazer campanha na internet, vai fazer campanha nas redes sociais. Faz, mas não é assim que se faz. Bolsonaro tem uma força enorme nas redes sociais, mas Bolsonaro faz campanha, na época da campanha, faz visitas 4, 5 estados num dia. Roda muito. Então, precisa a presença e a força das redes sociais. Faltou um pouco de estrutura a Nilvan para ele estadualizar a campanha. Ao contrário de Pedro Cunha Lima, o grupo, o clã Cunha Lima, já tem uma estrutura, lidera uma estrutura estadual. O grupo se mantém na disputa do poder, apesar de ter perdido várias eleições nos últimos anos. Mas há 32 anos a família está sempre disputando um cargo na majoritária estadual, ou de governador ou de senador. A exceção é de 1998, mas ali não pode ser considerada exceção, que eles disputaram o poder estadual nas convenções do MDB. Toda a disputa foi na convenção do MDB, mas, se olhar, em 90, Ronaldo foi candidato a governador, em 94, Ronaldo foi candidato a senador, em 98, Ronaldo disputou o Maranhão as convenções, em 2002, Cássio foi candidato a governador, em 2006, Cássio candidato a governador, em 2010, Cássio candidato a senador, 2014, Cássio candidato a governador, em 2018, Cássio candidato a senador. Ou seja, eles estão disputando o poder. Tem uma estrutura estadual que lidera a oposição. Então, Pedro levou essa capilaridade, essa estrutura já de poder. Então, uma estrutura que o Pedro. E o governador João Azevedo tem estrutura do Estado, estrutura de poder, estrutura que o governador tem. Por isso que os dois passaram para o segundo turno. Josival Conrado, boa tarde, querido. Tudo bem contigo? Conrado, um abraço para você. Só uma última pergunta, que eu sei que você está correndo quanto tempo. Deixa eu só fazer aqui religar novamente, fazer a ligação, que ele está entrando no elevador, fazendo aqui a ligação novamente aqui para Josival, para a gente ter uma qualidade de som melhor. Deixa eu ver aqui se ele consegue refazer aqui a ligação. 13h25, nós estamos conversando com o analista político Josival Pereira. Pronto, refeito. Pronto, Josival, está me ouvindo bem agora? Agora estou lhe ouvindo. Pronto. Josival, nós sabemos que os republicanos, eles se dividiram muito nessa campanha de primeiro turno. E, principalmente, eles apoiaram Efraim Filho, que foi vitorioso ao Senado,
E você acredita que, a preço de hoje, sendo os republicanos, me parece que é a bancada mais forte dentro da Assembleia, você acha que os republicanos eles vão romper com João Azevedo e apoiar Pedro Cunha Lima nesse segundo turno aqui na Paraíba? Olha, eu vi Adriano Galdino hoje, que é presidente da Assembleia, o deputado mais votado, e que realmente na época em que o republicano estava se definindo pela candidatura de Efraim Moraes, ele bateu o pé ali muito fortemente e ficou com Efraim e era quem puxava aí, juntamente com Hugo Mota. Então eu vi uma entrevista hoje de Adriano Galdino aqui em João Pessoa. E ele comemora a campanha de João Azevedo. Aí é o seguinte, ele tem realmente uma proximidade com o Efraim, mas ele não tem proximidade por conta das disputas localizadas em Campina Grande com o Grupo Cunha Lima. Então, a depender de Adriano Galdino, que tem força no republicanos, eles não rompem com o governador, eles vão fechar com a candidatura do governador. Aí tem também o Will Santiago, o filho é líder, os dois eleitos, eu acho que eles ficam também com o João. Estou pegando aqui as lideranças que definem os republicanos. E Hugo Mota. Então, você já tem dois aqui que têm realmente uma proximidade se beneficiaram de Efraim, se beneficiaram com votação para Murilo Galdino e um pouco para Will Santiago. Acho que até caiu, e o Santiago esperava mais dessa transferência, ou caiu dele, ou caiu da transferência. Mas eu acho difícil, eu acho que os republicanos eles vão fechar com o João Azevedo.